Olha, você viu que delícia? Deixa eu ficar do lado de cá, que daqui a pouquinho a gente vai chamar o Dr. Domingos para movimentar mais ainda a nossa pauta. Legal. Fernanda Paulucci, nutricionista, vocês já sabem, sempre que ela vem aqui a gente dá uma aula unindo aí assuntos importantes e principalmente eu sei que você gosta muito de falar de doenças, de problemas quando estão ligados à alimentação. Isso. E hoje você escolheu candidíase. Por que você pensou na candidíase? Porque de fato tem sido um problema que você tem notado em consultório, assim, das meninas? É uma doença recorrente nas mulheres, né? Ela está associada, assim, com a alteração do padrão alimentar. Então, você altera o padrão alimentar e aí você tem a candidíase ou você tem uma proliferação do fungo e você também aumenta a tua vontade de comer alimentos errados. Então, uma coisa está ligada na outra. Então é uma doença relacionada à alimentação. Isso, e aí leva a um monte de sintomas, desde indisposição, cansaço, rosácea, que são aquelas manchinhas vermelhas no rosto, né? A própria candidíase é uma coisa que incomoda, né? Então, é terrível, né? Então eu achei interessante trazer assuntos que estejam bem relacionados com coisas desagradáveis para as mulheres. Ou com o nosso cotidiano. Eu vou chamar então o Dr. Domingos mais uma vez. Por favor, junte-se a nós para esse bate-papo. Bem-vindo. Mais uma vez. Oi, prazer. Doutor Domingos, ginecologista e obstetra. Por que eu quis, então, fazer aí uma pauta multidisciplinar? Até para a gente entender do que você tem visto em consultório, de quais são os principais sintomas da candidíase e o que você tem notado. Se de fato a maioria das mulheres que tem apresentado, quando você vai conversar, tem exatamente esse ponto que a Fê comentou. A alimentação que leva à candidíase. Na verdade, a candidíase leva a um corrimento vaginal, porque a Candida albicans, que é quem causa esse corrimento, ela é presente no nosso organismo, no organismo da mulher. Na pele, no trato digestivo, na região genital. Qualquer oscilação de imunidade, temperatura, uma medicação que você tomou por algum motivo, ficou gripada, tomou um antibiótico, tudo isso pode deixar mais deficiente o seu sistema imunológico e favorecer a proliferação dessa cândida, causando a candidíase. Isso são casos esporádicos de corrimento, mas tem mulheres que têm corrimento vaginal recorrentes. Ela trata dali um mês, tem de novo, trata mais 2 meses, tem de novo, trata. Nesse caso, é algum hábito dela que está errado. Não é somente a imunidade, algum hábito de vida dela não está correto e está favorecendo essa proliferação. Na grande maioria das vezes, alimentação. Então, é aí que a gente encontra itens importantes. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, Fê, é o seguinte. Eu li o texto que você mandou e tal, e muitas coisas me chamaram a atenção, que você comentou do intestino. Exatamente. Aí fiquei eu pensando, o que tem a ver o intestino com candidíase? Tudo a ver. Tudo a ver? O intestino, basta dizer que é nosso segundo cérebro, já começa daí. Ele comanda o nosso sistema imunológico, ele é a porta de entrada. Com doença ginecológica, vamos dizer assim? Primeiro que o canal vaginal está super próximo, né, do intestino. Então, você tem a contaminação por bactérias ali. A própria forma como a mulher se higieniza também. Então, tudo isso já propicia. A gente, dentro da flora intestinal, a gente tem toda uma microbiota. Bactérias boas, bactérias ruins, fungos. E elas têm que estar em equilíbrio. Quando baixa o sistema imunológico, ou quando eu introduzo alimentos que não alimentam essas bactérias boas, as bactérias ruins e os fungos proliferam. Junto disso, lógico, vem mudança da preferência alimentar por carboidrato, por doces, por farinhas, mas também alteram desde a parte de humor, você fica mais irritado, mais cansada, humor deprimido. Hoje já se sabe que a função intestinal, né, e a qualidade dessa flora intestinal está relacionado com problemas até do sistema nervoso. Então, mas aí depois de identificada, então, que essa paciente tenha candidíase, ela começa a ter de repetição, que na verdade eu acho que é o que a gente precisa discutir mais aqui, né? Porque só um tratamento pontual não vai resolver. Certo. Essa candidíase, quando se torna de repetição, ela evolui nos seus sintomas? Ela pode virar uma coisa crônica? Pode, sim. Piora muito todo fungo ou bactéria ruim, eles liberam toxina. Essa toxina, ela não fica só na flora intestinal, ela passa para a corrente sanguínea, atinge cérebro, atinge o fígado, atinge um monte de parte. Se atinge o fígado, inflama, aumenta a resistência à insulina, gordura visceral, gordura abdominal, engorda, entendeu? Então, assim, essa
essas toxinas, elas que vão gerar todo esse desconforto no nosso organismo. Inclusive uma doença inflamatória pélvica você pode ter decorrente de um corrimento. Esse corrimento que está só na região vaginal pode entrar pelo colo do útero, atingir o útero, causar uma endometrite, que é uma inflamação do endométrio, ir para as tubas, causar inflamação nas tubas, nos ovários. Muitas vezes a mulher tem problema de fertilidade por conta de corrimentos recorrentes. Que não foi até bem tratado. Exatamente. Agora, quais são os principais sintomas para ela identificar que ela está tendo um corrimento que é preocupante, que é uma candidíase? Normalmente ela vai sentir um ardor vaginal, um ardor seguido de prurido, de coceira na região genital e um corrimento esbranquiçado, tipo um leite talhado. Na grande maioria é isso. Nem sempre, uma coisa que eu sempre falo no meu consultório, eu sempre pergunto para o paciente, você tem corrimento? A grande maioria fala assim, não, doutor, não tenho. Tudo bem, eu vou examinar, tem. Por quê? Porque muitas vezes o colo do útero está aqui, o corrimento está restrito ao colo. Ela tem o corrimento, mas não numa quantidade suficiente para exteriorizar, sair na calcinha e ela perceber que está com corrimento. Entendi. Só que aquilo é uma inflamação crônica. E aquilo vai causando machucados no colo do útero. Aquilo deixa a mulher mais propensa à infertilidade. Você imagina o espermatozoide, o homem ejacula, o espermatozoide chega ali, está tudo infectado, ele morre. Às vezes a mulher não engravida por conta de um corrimento mal diagnosticado. Às vezes é uma coisa simples. Então, é uma coisa muito séria a candidíase e é o corrimento mais comum. É o mais comum. É o mais comum. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou até lá e já volto, mas antes eu queria a gente vai depois para a parte dos alimentos, mas agradecer ao Dr. Domingos para a gente encerrar essa participação dele nesse sentido. Além da alimentação, que a Fê vai contar daqui a pouquinho, todas as mudanças que essa mulher precisa ter, quais são os outros tratamentos, então, que um médico tem que colocar nesse caso, até para a gente também entender que não tem que mudar a alimentação, mas existem outros tratamentos. Tem muitas outras coisas. Primeiro, obviamente, a mudança de hábitos, como nós já dissemos, a parte da alimentação, da atividade física, tudo isso ajuda o sistema imunológico, melhorar o sistema imunológico, mas os hábitos de higiene são muito importantes. Como a gente disse, também. Sono é muito importante, porque interfere diretamente na imunidade também. Então, tudo isso é importante. Agora, uma coisa que eu sempre digo, não usem protetores diários de calcinha. Tem muita mulher que gosta de utilizar, não usem. Não usem, porque você deixa a região abafada, quente, úmida. Aquilo favorece ainda mais a proliferação fúngica. A chance de dar corrimento é ainda maior. Doutora, mas eu uso exatamente porque eu tenho corrimento e fique... Mas para tratar o corrimento. Não adianta você usar por conta disso. Banhos dão certo? Depende com o quê? Tem esses sabonetes íntimos, são bactericidas, tem que tomar muito cuidado. Porque o bactericida vai matar a bactéria ruim e vai matar a boa também. E vai proliferar o fungo. Exato. É igual quando a gente faz isso na flora intestinal. Então a gente tomou um antibiótico ou tomou um outro medicamento, um corticoide, um anti-inflamatório. Você mata as bactérias boas e ruins, né? E aí você prolifera o fungo, porque ele é ágil, ele é rápido. Uma coisa que eu tenho certeza que ela vai comentar, mas eu faço questão de comentar porque eu comento com as minhas pacientes em consultório. Coco. Coco é maravilhoso para isso. O Domingos é o homem do coco. Coco. Tudo homem do coco. Coco, óleo de coco, minha filha come coco. Até meus cachorros comem coco. Tudo coco, né? Todo mundo come coco. Por quê? O coco ele tem ácido láurico, cáprico, caprílico. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele se transforma em monolaurina. É o mais potente antifúngico, antiviral, antibacteriano, antiparasitário natural que existe. Que legal. É maravilhoso. Quem tem hábito de comer coco periodicamente... Já diminui. A chance cai muito. É muito bom. É um santo remédio na natureza, é barato, só que muito pouco utilizado. Exatamente. Olha, deu para entender que o problema não é tranquilo, que o problema é grave e que a gente precisa tratar. Tá claro que tem que conversar com o médico para saber aí, para ter o diagnóstico correto, saber os outros tratamentos. Por isso agradeço mais uma vez, doutor Domingos. Obrigado, sempre eu que agradeço, Carol. Tê-lo aqui em uma, duas, em tantas pautas. É sempre muito bacana a sua participação. Quem quiser pode segui-lo lá no Insta, @DomingosMantelli, no Facebook tá Dr. Domingos Mantelli ou no site domingosmantelli.com.br para tirar mais dúvidas. Eu vou dar um recado, já volto. E na volta nós vamos falar de todos os itens. Eu tô vendo alho, cebola, gengibre, vai ter chazinho para todo mundo, tem dica de chá bacana. E já volto. Uma coisa que ela fala, ai, isso eu nem imaginava. Eu sempre aprendo muito com você. Por onde você quer começar, então, falando aí desse hábito alimentar? Quando a pessoa está numa crise de candidíase, você comentou que ela tem mais compulsão por doces. Isso. Na verdade, não é nem crise.
às vezes você não tem a crise, você não tá com a candidíase ali, com o corrimento, com a coceira, mas você tem a cândida numa proliferação maior do que o normal. Ah, e você nem sabe. Exatamente. Só que aí ela chega em consultório e fala, doutora, eu adoro doce, todo dia eu tenho que comer um docinho, às vezes à noite eu não sei o que eu tenho vontade de comer, mas eu quero comer alguma coisa. Então aquela fome que nem ela sabe descrever do que é. Tá. Né? Ou então até mesmo a própria compulsão por carboidratos e doces, porque vira um ciclo vicioso, né? Se você come essas coisas erradas, prolifera fungo, as próprias substâncias que eles liberam no intestino fazem, através do sistema nervoso, pedir mais doces e farinhas e carboidratos. E muitas vezes você está, então, se você fosse fazer um exame e dosar, você está com essa cândida alta. Isso, aí tem que fazer um exame intestinal do perfil de bactérias e fungos. Mas aí é ela que te dá, então, a vontade de consumir mais carboidrato e doce. Ainda mais. Aí se você dá o combustível errado, aí ela prolifera. E prolifera uma rapidez e uma facilidade absurda. Que loucura! A gente tem muita coisa, assim, que ajuda a minimizar, mas o principal, evitar bebidas alcoólicas, evitar carboidratos simples, farinhas, doces, balas, pessoas que têm o hábito de comer aquela balinha, né, o dia inteiro. E introduzir no dia a dia, então numa salada, usar um vinagre de maçã. Ai, que legal, isso aqui é uma delícia. Isso. Raspa de limão, limão siciliano ou o próprio limão, coisas que alcalinizam o pH, que alteram o pH da flora intestinal, então com isso elas não proliferam tanto. Tá. Né? Os flavonoides que tem na casca, aqueles óleos essenciais, têm ação antifúngica. Olha só, tá? legal. Outra coisa, utilizar durante o preparo, né, da cocção, usar alecrim, usar tomilho, usar orégano, né? A gente pode fazer infusões ou decocções, que são os chás, né? Então, de hortelã, de gengibre, pau d'arco, que não é tão comum, né? Hoje eu trouxe mais o hortelã e o gengibre, que é mais fácil. Que daqui a pouquinho nós vamos ensinar como fazer. Exatamente. Tá. Utilizar de lanchinho semente de abóbora, né? Ah, isso aqui é uma delícia, olha. O coco, eu sempre trago o coco, que ele serve para tudo, toda vez. Então, realmente, o coco, então ele pode ser preventivo. Preventivo, isso. E no momento que a pessoa tiver com a cândida, além de procurar o médico e fazer o tratamento necessário, dar ênfase nesses alimentos. Tá. Os chás, a gente não recomenda que use mais que 2 a 3 xícaras no dia de uma mesma erva. Tá. A erva, ela não tem só um composto, ela tem vários. Então, a gente mexe em outros sistemas também. Tá. Então, sempre fazer uma rotatividade. Utiliza chás, então, sei lá, no momento do dia usa o de gengibre, no outro momento usa o de hortelã, no outro momento faz um de pau d'arco. Então, vai alternando ao longo do dia e durante a semana também. E você trouxe hoje um azeite aromatizado. Isso. O azeite. A própria folha da oliveira tem compostos que são antifúngicos. O azeite pode ajudar sim, e uma forma de ajudar é a gente aromatizar. Então, a gente coloca o alecrim, a cebola, né? Então, cebola bonito. E alho tem ação antifúngica. Isso, vou segurar ele aqui paradinho para o pessoal de casa ver. Vermelha. Olha quanta coisa tem aqui, olha que lindo que ele ficou. Exatamente. Nossa, deve estar uma delícia. Então, você também usufrui dos fitoquímicos, tanto antioxidantes quanto os antifúngicos. Tá, legal. Dessa forma. Consumir mais alcachofra. Né? Então, a alcachofra, além de ter fibras boas para colonizar essa flora intestinal boa, ela também tem ácidos que ajudam a matar os fungos. Que legal! Tá? E biomassa? Biomassa também, rica em inulina, em fibras. Então, tudo que for de fibra, que a gente chama de pré-bióticos, né? A gente vai dar alimento para as bactérias boas. A gente não vive sozinho, a gente tem que cuidar desses bichinhos. Para eles viverem, eles têm que comer, né? Para a gente ficar bem, eles comandam a gente. E cebola e alho? Cebola e alho. O ideal seria macerar e fazer o consumo dele cru para a gente usufruir o máximo desses fitoquímicos que matam fungo. Tá. Só que ele é pouco difícil, né? Então, hoje já tem o óleo de alho, né, encapsulado. Então, a gente pode utilizar, administrar isso junto de uma alimentação saudável, né, equilibrada. A gente também pode manipular, né, extrato da cebola, que também vai ajudar a matar os fungos. Pode também, desde o gengibre, hortelã, alecrim, fazer também em formas de tintura, cápsula, isso dá
dá para fazer também, mas isso só em consultório. E isso para as pessoas que têm, então, uma candidíase de repetição. Isso, é como eu te falei, às vezes a pessoa não tem o sintoma e ela tem a cândida, a língua branca, os sintomas de vontade de comer doce, a língua branca, indisposição, a irritabilidade, né? Então ela em consulta, e você começa a notar, ela tem rosácea, ou ela tem foco de micose na unha, micose, né? Na unha na também. pele. Então a gente começa a perceber que ela tem uma infestação de fungo. E vem do intestino. Entendi. Tá? Às vezes não está nem se manifestando num grau. Num grau que ela veja, mas está remetendo a outros sintomas. Dores de cabeça, gordura visceral, ganho de peso. Engorda, além de tudo. Ganho de peso. Eu vou pôr uma perguntinha do público e depois eu queria só retomar, assim, já que a gente está falando de fungo e tal, falar de infecção urinária. Ah, legal. Se isso aqui eu não trouxe, mas tem algumas coisas que ajudam. Porque infecção urinária também parece que está tudo ali ligadinho e que muitas vezes se torna incapacitante. A gente fica sem conseguir fazer absolutamente nada. Principalmente xixi, né? Vamos lá. Na tela, quem escreveu pra gente? Perguntinha tá aqui. Silvana, obrigada, Sil. O que fazer para melhorar a candidíase no período pré-menstrual? Então, assim, é aquilo que a gente falou, diagnosticamos, está com candidíase. Primeira coisa, mudar a alimentação. Então, vamos lá. Como a mulher tem essa oscilação hormonal, ela também tem alteração do sistema imunológico. Então, é um período, sim, que a cândida pode proliferar mais e ter os sintomas. Então, ter o corrimento, etc. Tá. Não adianta a gente falar para priorizar isso antes. Essas são coisas que a gente tem que introduzir na alimentação saudável e não dar combustível ruim para esse fungo crescer. Ou seja, carboidrato... Excesso de carboidrato, refinado, né, doces. Evitar mesmo. É difícil? É, porque o corpo pede, né, esse tipo de coisa. Só que a gente tem que segurar um pouco a onda. Esse é o maior segredo. Esse é o maior segredo. Vamos pro nosso chazinho, enquanto você vai me explicando um pouquinho. Ai, que bonitinho, já tem aguinha quente, né? Tem. O que a gente vai usar pro chá? Só o gengibre? Tá. O gengibre. A forma que a gente faz o chá de gengibre, a gente chama de decocção. Então, a gente tem que ferver. Então, a decocção, ela serve para semente, para caule e para raiz. Então, você vai ter que ferver de 15 a 20 minutos, né? Depois que ferveu de 15 a 20 minutos, você deixa... Só água? Isso, só água. Então, vamos supor, para o gengibre, a gente usa uma colher de chá dele ralado, tá? Ferveu 15 a 20 minutos, tampa, aguarda uns 10 minutos e você consome. Isso para raiz, semente e caule. Quando a gente está falando de folha ou flor, a gente faz uma infusão. Então, a gente ferve a água, a hora que chegou no ponto de fervura, desliga, acrescenta as folhinhas, né? Então, a gente vai fazer aqui as folhinhas. Ah, entendi. Tá? Para cada xícara de chá, a gente usa em torno de 2 colheres de chá, 2 punhadinhos. Tá. Certo? A gente vai jogar aqui. No fundo da... Isso aqui é uma água que a gente ferveu, certo? Tá. Ou essa... Ah, não, essa aqui é só... Essa aqui, essa exatamente. Eu vou jogar aqui, ó. Talvez já tenha esfriado um pouquinho. Não, mas vai dar certo. Ó. E vai liberando o aroma. Já no gengibre, então, e aí o mais importante raiz, aqui, só né? faltou um pirizinho, mas a gente faz aqui ao contrário, aqui para as pessoas verem. A gente pega e tampa 5 a 10 minutinhos. E aí aguarda e você consegue extrair as propriedades medicinais das folhas. Adianta o de sachê? Não. Não. O de sachê são restos das plantas, então elas aromatizam a água. Entendeu? O ideal é você sempre usar a folha seca, tá? Tudo natural. Também e não do deve... gengibre ralou e deixa ele fervendo junto. Ferver junto. Tá. Exatamente. Posso experimentar? Claro. Porque não é fake, não, é de verdade, né? Às vezes em consultório eu peço para mesclar, delicioso. até para misturar mesmo, gengibre com cravo. O cravo também tem ação antifúngica. Vamos supor, hortelã com anis estrelado. O anis estrelado também tem ação antifúngica. Então, eu peço, às vezes, para mesclar isso numa infusão. Fê, olha, sensacional. Eu jamais imaginava que candidíase estava ligado a tantos erros alimentares e ao intestino, enfim... E coisas que a gente não para pensar, que fazem parte do nosso dia a dia. O diretor pediu para a gente fazer uma pauta só sobre infecção urinária e alimentação. A gente faz, sim. Porque daí o bicho pega. Gente, infecção urinária é um negócio muito chato, né? E aí, para a gente entender por que existem momentos ali que você fala, gente, mas por que tá vindo essa infecção urinária? Parece que eu tô fazendo tudo certinho e muitas vezes a gente tá errando na alimentação. Tenho que agradecer a queridíssima nutricionista Fernanda Paulucci, super competente. Se você quiser segui-la lá no Insta, @FePaulucciNutri, tudo junto. Paulucci tem 2 Cs e no final, Nutri. Então fica Fê
Paulucci Nutri. E vai lá conhecer o restaurante dela. É verdade. Natu, tudo de bom. Restaurante orgânico lá no Itaim. Pode deixar o telefone de lá. O telefone eu não lembro de cabeça. Não, eu então falo deixa o endereço. É Rua Clodomiro Amazonas, 473. Itaim Bibi. Vai que vocês vão amar. Lindona, obrigada Obrigada sempre. a você. Está sempre radiante e sempre inteligentíssima. Obrigada e até a próxima.